A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Hoje faremos o resumo da lição número 7, O Senhor peleja pelo seu povo. Por favor, abra sua revista. Você que não tem revista, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17. Nós iremos ler o texto de referência, que está do versículo 2 até o versículo 6. E o texto áureo está em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade aplicada da nossa lição: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. São 3 os objetivos dessa lição: mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração e apresentar o verdadeiro valor da adoração. O texto de referência: e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Na lição passada vimos que o reino de Israel foi dividido em 2. Depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, causou a divisão do reino ao não aceitar as reivindicações das tribos do norte. Então Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, cuja capital era Samaria, o reino do sul, cuja capital era Judá. No período desta lição, reinava no norte o rei Acabe, e no sul reinou o rei Asa, e agora seu filho Josafá tomava posse no trono de Judá. A história de Israel nos mostra muitas vezes semelhanças com a história nossa contemporânea. O povo de Israel, quando fazia a vontade de Deus, era abençoado, era honrado por Deus, era livre dos seus inimigos, Deus pelejava as suas lutas e eles conseguiam vitória. Porém, quando se afastavam de Deus, quando buscavam os deuses estranhos daquelas terras, era abandonado por Deus e os inimigos tomavam conta e tomavam tudo que tinha, e eles acabavam vivendo uma vida sofrida. Hoje não é diferente. Aqueles que andam na presença de Deus têm o sustento vindo da parte de Deus, mesmo em meio às dificuldades, têm o sustento da parte de Deus e principalmente se mantêm com a esperança viva da vida eterna com Cristo Jesus. Porém, aqueles que se afastam de Deus, buscam os caminhos do mundo, vão levando uma vida de mal a pior, se entregam aos vícios, se entregam às coisas desagradáveis a Deus, um abismo puxa outro abismo, e no final perderão a vida eterna e sofrerão o juízo, por serem desobedientes a Deus e a sua palavra. Josafá reinou 25 anos como rei de Judá, entre os anos 878 e os anos 842 a.C. O rei Josafá, como vimos, ele é da descendência de Davi. Roboão, após a morte de Salomão, foi um rei que não fez a vontade do Senhor e implantou a idolatria também em Judá. Porém, ao final de sua vida, se arrependeu, se humilhou diante de Deus e foi livre da ira de Deus. Seu sucessor foi Abias, seu filho, que fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Morrendo Abias, seu filho Asa tomou o trono de Judá. Asa era um bom homem, porém, como não havia sacerdotes naquela época em Israel como um todo, Judá também se entregou à idolatria. E Asa, um homem que fazia a vontade de Deus, se opôs fortemente à idolatria, propondo um pacto de adoração a Deus, retirando altares que tinham sido erguidos em Judá. Destituiu até a rainha-mãe que tinha práticas pagãs. E apesar do coração de Asa ser um coração voltado para Deus, a ponto de propor um pacto de adoração ao Deus vivo, a Jeová, o povo continuava entregue à idolatria. Esse foi o contexto que Josafá assumiu o reino após o seu pai Asa ter morrido. Ele sabia que o sucesso do seu reino seria se voltasse às práticas de adoração ao Deus de Israel, ao Senhor Jeová, e fazer com que o povo abandonasse as práticas pagãs comuns naquela região e que passou aos costumes e práticas do povo de Israel. Josafá foi o quarto rei de Judá e assumiu quando tinha 35 anos. Conhecia também muito bem as práticas pecaminosas do reino do norte, que havia deixado a adoração ao Deus vivo e se entregado à adoração a Baal e a outros deuses comuns naquela região, deuses que já haviam antes, aos quais o Senhor havia ordenado a Josué que, ao tomar posse daquela terra, destruísse tudo. Ao assumir o trono, Josafá tinha como escolha fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe de Israel, Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos, e no terceiro ano do seu governo enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar a lei do Senhor ao povo de Judá. A idolatria é o resultado da carnalidade humana e do desvio espiritual do homem ao verdadeiro Deus. Quando o homem chega a prostrar-se diante de um ídolo e adorá-lo, é porque lhe falta o conhecimento espiritual. Por isso é que devemos adorar o Criador e não a criatura. Josafá então instituiu príncipes e sacerdotes para ensinar a lei do Senhor ao seu povo, para que o povo, tendo conhecimento da vontade de Deus, abandonasse a idolatria e voltasse a adorar ao Deus vivo, o Deus de Israel. A atitude de Josafá em querer adorar sempre ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, ele sonda o coração. Temos que ter cuidado, irmãos, com as alianças que fazemos, com as pessoas com quem nos associamos, com as amizades que fazemos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem muitas pessoas que não hesitam em fazer você se desviar de Deus. Elas não conhecem a vontade de Deus e não querem praticá-las. E, portanto, também não quer que você pratique a vontade de Deus. Temos que ser cuidadosos na escolha das nossas amizades, para que essas amizades não venham a nos afastar de Deus, trazendo consequências sérias para as nossas vidas espirituais. Josafá era um homem temente a Deus, entretanto descuidado quando teme era fazer alianças. É válido acrescentar que ele foi advertido 2 vezes. A primeira se deu no meio da palavra do profeta Jeú,
após a sua insana aliança com o rei Acabe. A segunda ocorreu após se aliar-se com Acazia, filho de Acabe. Deus utilizou-se do profeta Eliezer para exortá-lo. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 37. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acazias e Joarão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com o rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Se relembrarmos os momentos e como era a vida naquele tempo, vemos que as alianças realmente eram necessárias, porque havia muitas guerras e invasões, e aqueles que tinham aliança entre si se protegiam. Josafá então buscou aliança para que tivesse proteção também. Mas Josafá, naquele momento, ao invés de buscar a sua aliança com Deus, buscou aliança com um rei que estava afastado dos caminhos de Deus. Isso não quer dizer, irmão, que nós não devemos ter amizade ou devemos conviver com pessoas que não são evangélicas, não são cristãs. Nós vivemos num mundo onde devemos ser o exemplo, e como exemplo devemos ser bons com todos, ser amigos de todos, não seguir as suas condutas, mas levar ao conhecimento da palavra de Deus, levar o Evangelho, passar e ensinar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus disse: se o sal se tornar insípido, para que presta, a não ser por ser jogado fora e pisado pelos homens? E da mesma maneira, Jesus disse que não se pode esconder uma luz debaixo do velador, mas sim colocar um lugar alto onde todos possam ver. Nós somos testemunhas do Evangelho de Cristo. Devemos falar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Isso aconteceu conosco. Um dia alguém falou a palavra de Deus para nós e isso transformou a nossa vida. Eu me lembro que antes de me tornar cristão, levava uma vida perdida, levava uma vida sem propósito, levava uma vida triste. Porém, ao conhecer a palavra de Deus, houve uma transformação muito grande dentro do meu coração, e essa transformação fez com que hoje eu tivesse uma família abençoada, com que eu tivesse uma vida abençoada. Isso porque alguém se dispôs a gastar um pouco do tempo para falar do amor de Deus para mim. Imagine se essa pessoa não tivesse falado, talvez hoje eu tivesse uma vida completamente diferente. Existem, é claro, pessoas que não são evangélicas, porém que têm um caráter ilibado, um caráter que não tem nada que você possa dizer. São pessoas honestas, pessoas boas, que praticam a bondade, somente não conhecem a palavra de Deus. Porém, quando fala de não fazer aliança com pessoas ruins, pessoas que vão te afastar de Deus, muitas vezes até mesmo aliança com pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, porém praticam o mal. Essas são as piores pessoas para você se aliançar, porque são pessoas que estão fora da vontade de Deus, praticando o que não é agradável a Deus e se dizem cristãs, se dizem de Deus. Cuidado com pessoas que te aconselham, mas são conselhos ruins. Existem pessoas dentro da igreja que não querem ver o crescimento da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que não querem que a igreja seja o lugar de refúgio para aquelas pessoas que precisam da salvação, aquelas pessoas que estão em sofrimento e estão buscando a Deus. Cuidado com aquelas pessoas que não querem o sucesso do pastor, aquelas pessoas que criticam, elas também não querem o teu sucesso. Cuidado ao se aliançar com essas pessoas, porque pode trazer consequências muito sérias para a tua vida espiritual. Josafá fez um acordo com Acabe, e Acabe o levou para uma peleja. Deus havia profetizado através do profeta Micaías que Acabe não voltaria dessa peleja, mas morreria na peleja. E Acabe então, vendo a dificuldade que iria enfrentar, pensando que
Ao vê-lo vestido com as vestes reais, os soldados inimigos iriam persegui-lo, convenceu Josafá de vestir as vestes reais e ir para a peleja. Em 2 Crônica, capítulo 18, versículo 30 e 32, relata que o rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e os cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor os ajudou. Deus os afastou deles, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Porém, para que se cumprisse a palavra do profeta sobre Acabe, um soldado entesou o arco, sem mirar em lugar nenhum, aleatoriamente atirou uma flecha. E essa flecha foi em direção a Acabe e penetrou no único lugar que a sua armadura permitia. E Acabe, ferido de morte, morreu ali naquele lugar, para que se cumprisse a palavra de Deus. Josafá, porém, foi livre, porque Deus era com ele. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele, segundo Crônicas 19, 1 e 2. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida sempre é o melhor. O ato de repreender significa admoestar, denunciar uma conduta errada ou chamar à correção. Deus usa a repreensão como recurso para apontar os nossos erros. O sábio persiste na importância da repreensão e da disciplina. É preciso entender que Deus nos repreende porque nos ama, uma vez que, sendo pecadores, nossa condição natural é de estarmos afastados do caminho do Senhor. O tópico 2 da lição: não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus, e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma nova aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. Seu filho Jorão se casou com Atalia, filha do rei Acabe, com Jezabel. Esta mulher, logo depois, quase exterminou toda a descendência de Josafá. Temos que entender e ter em mente que, assim como Deus nos presenteia com amigos que nos ajudam a trilhar o caminho rumo à vida eterna, Satanás tenta nos confundir com falsas amizades que querem nos desencaminhar da santidade e da verdade. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante o seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona as falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Item 2.3 da lição: escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Uma união errada pode trazer consequências muito sérias. Um casamento com uma pessoa crente, com uma pessoa não crente, pode parecer que não vai ter problema algum. Mas imaginemos, irmão, chega no sábado à noite, o crente quer ir para a igreja, o não crente quer ir para a balada. E aí? Como resolver essa situação? Como que você vai fazer se a tua esposa quer ir para a balada e você quer ir para a igreja? Você vai
deixar que ela vá sem se preocupar? Então, irmão, devemos pensar nas alianças que fazemos. Devemos nos aliançar com aquelas pessoas que têm o mesmo desejo, os mesmos sonhos, as mesmas vontades que nós, e principalmente a mesma fé. Porque que união, que comunhão há entre as trevas e luz? Quando você acende uma luz, as trevas vão embora. Quando você apaga a luz, as trevas vêm. Não há como haver comunhão das trevas com a luz. Por isso, devemos pensar muito bem, você que é jovem, você que é adolescente, está se apaixonando por alguém, ou alguém te interessa, mas é alguém que não está na igreja, alguém que é do mundo. Devemos tomar muito cuidado para que você não entregue o seu coração a essa pessoa e depois venha se arrepender, porque é muito difícil a convivência daquele que não é cristão com aquele que é cristão dentro de um mesmo lar. Eu conheço muitos casais em que o esposo leva a esposa até a igreja e dali ele vai para o botequim beber. Depois volta e busca aquela esposa que estava na igreja, bêbado, cheirando a álcool, e os dois vão para casa. É um sofrimento muito grande, irmão, que pode ser evitado. Dentro da casa de Deus, há a pessoa certa para você. Dentro da casa de Deus, há o ar perfeito que Deus já separou para você. Você tem que ter paciência, esperar o momento certo e esperar a pessoa certa que Deus irá trazer para você. Por isso, pense, ore bastante, peça para Deus revelar aquela pessoa para você, peça para que Deus traga aquela pessoa até você e você será muito feliz. Tópico 3, uma batalha épica. Josafá se arrependeu de seus erros, buscou o Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Nomeou juízes para que administrassem o país com justiça, fortaleceu as defesas da fronteira do norte, criou também cidades de munições em Judá, e as nações lhe pagavam tributo, os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, o que fortaleceu a economia da nação. Mas ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isso, Judá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoando um jejum em Judá. Quando Josafá ouviu que os moabitas haviam se reunido com os amonitas e com os habitantes da montanha de Seir e estavam acampados, preparando para invadir Judá, Josafá, sabendo que não tinha um exército suficiente para vencê-los, buscou a Deus da maneira correta, em jejum e oração. Josafá pregou um jejum em Judá para que todos participassem, até as crianças de colo. E Deus ouviu a oração daquele povo, Deus viu o esforço e o sofrimento que aquele povo estava passando por causa daquela iminente evasão. Diante da ameaça do inimigo, Josafá e todo o povo de Judá foram pedir socorro ao Senhor na congregação em Jerusalém. Josafá reconheceu a grandeza de Deus e suas obras em favor do seu povo. Ali estava o rei, os homens, as mulheres, os filhos e até as crianças pedindo a misericórdia de Deus. A igreja terá vitória contra os seus inimigos quando todos estiverem na presença do Senhor. Item 3.2, atitudes para galgar a vitória. Inimigos uniram-se em prol da destruição do reino de Judá. Josafá é notificado do avanço do inimigo em direção a Judá. O medo é notório. E agora, o que fazer? Ao ver o numeroso exército que vinha contra ele, antes de tomar uma atitude para contra-atacar seu oponente, Josafá buscou o Senhor e confiou em seu Deus. Percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou de pé e fez um clamor. Utilizando as armas da oração e jejum, Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus a proteção contra o inimigo que marchava confiante. A resposta de Deus para Josafá foi: nesta luta não tereis que pelejar. Então,
ordenou que Josafá colocasse à frente dos seus exércitos os cantores e louvaram a Deus enquanto caminhavam para a batalha. Não havia como saber o que estava diante deles, o que esperaria eles naquele vale. Mas, confiando em Deus e confiando na palavra do Senhor de que daria vitória, Josafá ordenou aos cantores que fossem adiante do exército de Israel e seguiram assim louvando a Deus e adorando a Deus diante da batalha. E ao chegar naquele vale, qual foi a surpresa? A visão que tiveram foram os 3 exércitos destruídos. Deus colocou um espírito de engano que causou uma confusão entre eles, uns lutando contra os outros até se destruírem totalmente, e sobraram apenas os mortos e os despojos. Judá não precisou lutar, porque o Senhor tomou a batalha para si. Assim, irmãos, devemos confiar no Senhor e buscar no Senhor a vitória. Muitas vezes o inimigo que se levanta contra nós, aos nossos olhos, é impossível de vencer. Às vezes é uma enfermidade que surge de repente, nos surpreendendo e trazendo um prognóstico de morte. Mas a última palavra sempre é do Senhor. Tenho experimentado desde 2015 uma enfermidade que para muitos significa morte, mas para mim significa a presença de Deus em minha vida. Deus tem me livrado, Deus tem me dado saúde, e assim como tem me dado saúde, irá dar saúde para você também. Irá fazer você vencer esse inimigo que aos teus olhos é impossível de vencer. Diante daqueles 3 exércitos, o exército de Judá era ínfimo, não havia como vencer aqueles 3 povos juntos. Porém, Deus lutou a luta de Josué, e assim Deus fará também na tua vida, se você assim confiar nele e esperar em Deus a vitória, buscando com oração e jejum, para que este problema seja derrubado. E assim você verá a vitória, cantando louvores e adorando a Deus, assim como o exército de Judá fez. Colocou os cantores à frente e foram cantando o hino da vitória. Breve você também estará cantando o hino da vitória e se alegrando em Deus com mais uma vitória em sua vida. E assim terminamos o resumo desta lição. Se você gostou deste programa, se você gostou deste resumo, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, com os grupos de família, com os grupos de WhatsApp. Faça com que a voz de Deus seja propagada cada vez mais. A Rádio AD Pinheiral tem trabalhado em prol do reino de Deus, para que vidas sejam resgatadas do pecado, resgatadas das trevas e sejam levadas para a luz. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia. Não temos merecimento algum, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia, mas nós clamamos a ti, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso. Entra nos lares agora, ó Deus, com a tua bênção, trazendo saúde, paz e a tua presença, Pai. Nós entregamos este domingo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até o próximo domingo, se assim Deus desejar. Thank you.